nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tudo o que fizermos da hora de acordarmos até a hora de irmos dormir seja feito pela vontade de Deus. Amém. O podcast de hoje tratará a respeito do batismo. O batismo significa nada mais, nada menos que mergulhar e imergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele ressuscita como nova criatura. E se você abrir a sua Bíblia, agora em 2 Coríntios 5,17, você irá ler: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, e eis tudo que se faz novo. E em Gálatas 6,15 e 17, porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem esta regra, a paz e a misericórdia, assim como Israel de Deus, de hora em diante ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus. Bom, ou seja, o batizado é mergulhado na água, simbolizando a sua sepultura, e logo em seguida o renascimento para Cristo como nova criatura. O batismo também significa banho da regeneração e renovação do Espírito, pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém poderá entrar no reino de Deus. O sacramento do batismo tem a origem no momento em que o próprio Jesus ordena de que houvesse o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Unido ao efeito do batismo cristão, que é a regeneração espiritual e a admissão ao reino de Deus, vem acompanhado de uma promessa do Senhor, que se você abrir a sua Bíblia em Mateus 28:20, Nosso Senhor dirá: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele, por desejo de Deus, ele é absolutamente necessário a todos os homens para a salvação. O batismo recebe um símbolo espiritual inapagável, que o torna para sempre marcado por Deus. Assim, lembrar desta graça e tomar consciência dela gera um impulso a viver como filhos no seguimento de Cristo, sustentados e guiados pelo Espírito Santo na comunhão fraterna da Igreja. O batismo também nos dá a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual caso o tenha. Perdoa a pena dos pecados cometidos, imprime o caráter de cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso, além de nos fazer receber os outros sacramentos, como a Eucaristia, Crisma, Confissão e etc. E nos faz ser diferentes dos pagãos que não professam a fé. Também existe 3 modos de batismo. Existe o batismo de água, o único que é sacramento e imprime o caráter batismal e sacramental. Mas também temos o batismo de desejo ou batismo de fogo, que consiste no ato de contrição perfeita, com a vontade de batizar com o batismo da água. Ou seja, se você não é batizado, mas deseja receber o batismo. Também existe o batismo de sangue, que é o martírio sofrido pela fé de Cristo. O batismo de desejo e o batismo de sangue não são sacramentos, são batismo impropriamente dito. Eles têm esse nome porque eles purificam de todos os pecados a alma e suprem o sacramento quando não há possibilidade de receber o batismo na água. E também podemos ter como principais figuras do batismo, por exemplo, a Arca de Noé. Assim como a Arca de Noé preservou Noé e a família dele da ruína universal, o batismo salva do pecado original o homem, e esse pecado bem pode ser comparado ao dilúvio, pelas consequências nefastas, funéstimas que teve. Também poderemos comparar com a passagem no Mar Vermelho. O batismo liberta-nos do cativeiro e da tirania do demônio, da mesma forma que a passagem do Mar Vermelho baldou as irmãs dos faraó contra os hebreus. E nós também temos em 2 Reis 5,14, onde um leproso foi curado depois de ter mergulhado 7 vezes no Rio Jordão, segundo as ordens de Eliseu. Ou mesmo a piscina de Betesda, onde os doentes recobravam a saúde, quando o anjo do Senhor baixava e lhes agitava as águas. Mas como o batismo pode ser feito? Bom, a principal matéria do batismo é nada mais,
nada menos que a água natural. Não pode ter qualquer substância na água que altere, deve ser água natural. E tratando-se de batismo solene, a gente usa água benzida. E claro, das 3 maneiras que podem fazer o batismo, todas elas com o ato de ablução, que significa o ato de lavar com água. Os 3 são, primeiro, a infusão, que se derrama água no corpo. O segundo é a imersão, quando se mergulha o corpo na água. E a terceira, a aspersão, quando se asperge a água na pessoa do batizando. O batismo nos dá, pela primeira vez, a graça da amizade e presença de Deus no nosso coração, junto com a graça que recebemos do dom da fé, da esperança e da caridade, que devemos procurar proteger no nosso coração. Quem recebe o batismo corretamente, também recebe a graça santificante, que consta as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, e a graça batismal, que nos dá o direito de obter todas as graças atuais precisas para cumprirmos as nossas obrigações de católicos. No seu livro O Batismo das Crianças, Santo Agostinho diz sobre o batismo, e ele diz: pela geração da carne, o homem só contrai o pecado original, mas pela regeneração do Espírito consegue a remissão não somente do pecado, mas até dos pecados voluntários. No batismo, Deus não só absolve os pecados, mas por um efeito de sua bondade, perdoa também todas as penas dos nossos pecados e iniquidades. Mas por que existe o batismo? Bom, Adão e Eva pecaram gravemente, desobedecendo a Deus, querendo ser iguais a eles. Foram por isso expulsos do paraíso, passaram a sofrer e morreram. Deus os castigou e transmitiu a todos os filhos de Adão, ou seja, a todos os homens, o pecado original. Mas o Senhor prometeu a Adão e Eva que enviaria seu próprio filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que seria igualmente homem para morrer na cruz e pagar assim o pecado de Adão e Eva e todos os outros pecados. Não basta, entretanto, que Jesus tenha morrido na cruz. É preciso ainda que sua morte seja aplicada sobre as almas para que elas reencontrem a amizade de Deus, ou seja, tornem-se filhos dele, e tenham apagado o pecado original. Foi então, para aplicar o seu sangue derramado na cruz sobre nossas almas, que Jesus instituiu este sacramento. E também, quem é que pode batizar? É qualquer um que pode batizar? Bom, o batismo compete por direito aos bispos e aos párocos, mas, em caso de necessidade, qualquer leigo batizado pode batizar, seja homem ou seja mulher. Se houver necessidade de batizar alguém em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote, se lá estiver. Na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior, e na falta deste, um leigo homem, de preferência a mulher. A não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exija o contrário. E também existem os padrinhos de batismo. Os padrinhos de batismo e as madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se vierem faltar os pais. Devem escolher-se para o batismo. Devem escolher para padrinhos e madrinhas pessoas católicas e de bons costumes, e que sejam observantes da lei da igreja, e também serem observantes da lei de Deus, terem uma vida de oração e uma vida sacramental. Os padrinhos e madrinhas são obrigados a cuidar de seus filhos espirituais, sejam instruídos nas verdades da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os como o bom exemplo. Para que alguém seja padrinho ou madrinha, é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, ou por seus pais, ou por quem lhes faz as vezes, ou falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de ser padrinho ou de ser madrinha. 2. Tenha completado 16 anos, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, ou apareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. 3.
seja católico confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Quarto, não seja atingido por nenhuma pena canônica, legitimamente irrogada ou declarada. E quinto, não seja pai e nem mãe do batizando. Mas até aonde o batismo é válido? Quando que o batismo é válido? Bom, o batismo é ordinariamente válido quando o ministro, o bispo, o presbítero ou diácono, ou em caso de necessidade qualquer pessoa batizada, derrame água sobre o batizando, enquanto diz: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso supõe a fé em Jesus Cristo, pois sem a fé, o batismo não passa de uma encenação. Jesus disse aos discípulos em Mateus 28, 19 e 20: Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Fim. O Cristo ressuscitado envia a sua igreja ao mundo, pois a salvação é oferecida a todos. Para ser salvo, é preciso ter fé em Jesus e segui-lo, mas ninguém o segue sozinho. Pelo batismo, passamos a fazer parte da comunidade dos seguidores de Jesus, participantes da vida de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo é um dom de Deus para nós, dom que nos torna filhos amados e não apenas simples criaturas. Ele nos mostra que fomos feitos para a comunhão com aquele que é Senhor de tudo e com nossos irmãos, incluindo aquelas que acreditam em Jesus Cristo, mas não são católicos como nós. E em Gálatas 3, 27 e 28, São Paulo nos diz: Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. O batismo se administra segundo o ritual prescrito nos livros litúrgicos aprovados, exceto em caso de urgente necessidade, em que se deve observar apenas o que é exigido para a validade do sacramento. O batismo tem como efeito frutos curativos e santificantes, que ocorrem na remissão total da pena temporal e eterna. O efeito santificante se dá pelo Espírito Santo que habita na alma do batizado. Desta forma, Deus concede a graça santificante ao membro batizado. O batismo permite que Cristo viva em nós e que nós vivamos unidos a Ele, para colaborar na Igreja, cada um segundo seu próprio carisma. Pelo sacramento do batismo, o Divino Espírito Santo confere a alma do caráter missionário da Igreja e nos impele a viver o sacerdócio comum, pois faz um de nós um povo de profetas, sacerdotes e reis. É isso que eu gostaria de dizer a respeito do batismo. Vá no site do apostolado São Miguel Arcanjo e terá um artigo sobre batismo dizendo o que eu disse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.